No competitivo mundo dos negócios, entender como posicionar seus produtos e serviços pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. E para empreendedores iniciantes e pequenos negócios, utilizar ferramentas estratégicas é obrigatório para tomar decisões profissionais e mais assertivas. Por isso, vamos mostrar agora 3 ferramentas incríveis que todos os gestores precisam conhecer e trabalhar para entender bem os seus portfólios de produtos e serviços para definir estratégias inteligentes e bem planejadas, assim aumentar muito suas vendas e lucros. Então vamos lá. 1. Ciclo de vida do produto. Ciclo de vida de produto é uma ferramenta que analisa como um produto se comporta desde o seu desenvolvimento até a retirada de mercado. Ele geralmente é representado com esta imagem, levando em consideração seus 5 estágios: desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio. 1. Desenvolvimento. Esta fase é a inicial do ciclo de vida. É literalmente o período de desenvolvimento de um produto. É o momento onde modela sua proposta, realiza testes, valida as hipóteses e faz os ajustes necessários. Neste momento, as vendas ainda não são concretizadas, mas a divulgação já pode ser trabalhada para gerar uma expectativa no mercado. Por exemplo, uma startup está desenvolvendo um aplicativo para alimentação saudável para as pessoas que gostam de praticar corridas. Ou então, um restaurante está estudando um novo prato para o seu cardápio. 2. Introdução. Nesse estágio, o produto já foi desenvolvido e agora está pronto para ser lançado. Aqui é quando acontece a apresentação do produto ao mercado. Estratégias da sua divulgação são essenciais nesse momento. Geralmente é mais difícil conseguir lucro nessa fase, até porque o investimento feito para sua produção, distribuição e divulgação são proporcionalmente mais altos. Por exemplo, o aplicativo de alimentação para corredores que citamos anteriormente passa a fazer sua divulgação em sites especializados e com parcerias de outras empresas de vestuários focados em corrida. Ou então, o restaurante divulga seu novo prato através das suas redes sociais, tentando chegar nos seus clientes atuais e também tentando atrair novos consumidores. 3. Crescimento. Se o ciclo de vida do produto transcorrer dentro da normalidade e sua estratégia for bem construída e gerenciada, o caminho natural é chegar ao estágio do crescimento. É nesta fase que a aceitação do mercado começa a aparecer e suas vendas começam a aumentar, e, consequentemente, seus lucros também. Mas é muito importante seguir seu planejamento, principalmente na distribuição do produto, divulgação e até treinamento na área de vendas também. Por exemplo, o aplicativo de alimentação para corredores teve um aumento significativo em downloads, ou então o restaurante teve um aumento em vendas em 50% com seu novo prato. Porém, é muito importante se atentar a 2 pontos nessa fase. 1. Algumas empresas falham justamente nesse estágio e seus produtos entram em declínio, sem mesmo que tenham entrado em uma fase de maturidade, que vamos explicar a seguir. Isso acontece porque as empresas deixam de trabalhar ou investir em áreas bem mais importantes, como em marketing, atendimento aos clientes ou até mesmo nas vendas. Então, se um produto está no estágio de crescimento, é importante ter uma estratégia para mantê-lo lá, mesmo com a concorrência disputando o público com ele. 2. É muito importante se atentar aqui que, caso ainda não tenha chegado nessa fase, não se desespere. Às vezes leva-se mais tempo para chegar aqui, mas se você seguir seu planejamento de forma correta e realizar possíveis ajustes, esse estágio chegará. 4. Maturidade. Essa fase representa o período de baixa no crescimento de vendas. Isso acontece porque o produto já conquistou a aceitação do público em potencial, e os lucros se estabilizam ou até declinam, por causa da concorrência que é mais acirrada. Neste momento, não é mais possível crescer, mas o seu próprio negócio pode atuar de modo a evitar retrocessos significativos. O desafio aqui é fazer a maturidade permanecer, mantendo os bons resultados alcançados com o produto no longo prazo. Não é uma tarefa fácil, mas com planejamento e atenção ao mercado, é possível identificar e aproveitar oportunidades que aparecem. E é claro, manter seus clientes atuais satisfeitos é primordial. Por exemplo, o aplicativo de alimentação para corredores tem seu número de download estabilizado. Agora ele passa a trabalhar intensamente para que os seus usuários continuem utilizando o app. E o restaurante passa a trabalhar seu cartão de fidelidade para que os seus clientes continuem frequentando seu estabelecimento. 5. Declínio. Este é o estágio em que as vendas começam a cair significativamente e os lucros ficam cada vez menores, ou até desaparecem. Quando chegar nesse momento, é muito importante tomar decisões coerentes e planejadas, como investir em marketing para manter as vendas, ou então abandonar o produto e substituir por um novo. Por exemplo, o aplicativo percebeu que seus downloads estão quase nulos e resolveu trabalhar em uma outra frente, agora voltado para treinamentos específicos para corredores de longa distância. Já o restaurante resolve apostar em um novo prato para aproveitar a sazonalidade de um determinado ingrediente. Então, se quiser entender como aplicar o ciclo de vida do produto no seu negócio, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Matriz BCG.
O objetivo dessa ferramenta é analisar o desempenho e o potencial futuro de cada produto ou serviço da sua empresa no mercado. Dessa maneira, será possível entender como está a performance de cada um para saber se está sendo lucrativos ou não para a empresa, e assim tomar decisões bem embasadas e definir estratégias para saber onde focar seus esforços e investimentos. Nem sempre vender bastante um produto ou serviço significa que ele está trazendo bastante lucro para a empresa. Às vezes, um determinado produto pode até vender bastante, mas ao mesmo tempo exige muito investimento por parte da empresa, o que acaba diminuindo sua margem de lucro, e em alguns casos, pode até dar prejuízo no final. A matriz BCG é baseada em um quadro como este que você está vendo agora. Ele é dividido em 4 blocos, cruzando os eixos de crescimento do mercado, baixo ou alto, e participação relativa do mercado, baixo ou alto também. E assim, chegamos em 4 categorias que vamos abordar agora, e em cada categoria será onde você deverá analisar em qual delas cada produto ou serviço da sua empresa se encaixaria. Dessa maneira, será possível traçar as respectivas estratégias para trabalhar cada um do jeito certo e eficaz. Estrela. No quadro entre o crescimento do mercado baixo e participação relativa do mercado, temos a categoria que é chamada de estrela. Como podemos ver, é uma categoria que está em um mercado com crescimento alto, mas ao mesmo tempo tem uma participação relativa de mercado alta. Os produtos que se enquadram aqui são aqueles que geram boa rentabilidade, mas também precisam de investimentos altos. Seu alto índice de vendas ajuda a manter o bom posicionamento do mercado, mesmo que ele precise de investimentos constantes, devido ao crescimento do mercado, onde a concorrência costuma ser bastante agressiva também. Pense em marcas em rápido crescimento, que provavelmente tomarão conta do mercado no futuro. Esses são os produtos estrelas. E por representar o mercado em crescimento, somado a um posicionamento forte, aqui vale o investimento da empresa porque é uma boa forma de se estabelecer no mercado como referência, o que é ótimo para uma marca. Como exemplo, podemos citar o iPhone da Apple. Ele está em um mercado onde o consumo é bem forte e cresce cada vez mais. Além disso, seu posicionamento no mercado é muito forte também, visto que muitos consumidores são extremamente fiéis à marca. Ao mesmo tempo, o investimento em marketing e vendas é bastante agressivo, já que a concorrência fica cada vez mais forte também. Porém, para a empresa, vale muito a pena investir pesado neste mercado, pois ele gera bons retornos, além de trazer uma grande consideração da marca pelos consumidores e mercado. Um ponto importante é que aqui, em alguns casos, as estrelas podem até gerar um prejuízo por um período, principalmente porque os investimentos necessários são altos também. E caso o mercado passe a mostrar um crescimento baixo, provavelmente as estrelas virarão vacas leiteiras. Vaca leiteira. Essa categoria fica no quadrante do crescimento de mercado baixo com a participação de mercado alta. O mercado já está consolidado, então é preciso pouco investimento. No entanto, a participação no mercado ainda continua boa e saudável. Aqui ficam os produtos que representam um grande faturamento para a empresa, mas sem demandar muitos esforços de venda e marketing. Em outras palavras, são aqueles produtos ou serviços que se vendem praticamente sozinhos. A vaca leiteira representa um balanço positivo da empresa. Mesmo com crescimento baixo, os ganhos ainda são certos, até porque a participação no mercado da empresa continua alta. Como por exemplo, o refrigerante Coca-Cola pode ser considerado uma vaca leiteira, até porque o mercado de refrigerantes se encontra em uma maturidade, mas ao mesmo tempo a participação de mercado da Coca é muito forte, e com certeza as vendas desse produto geram boas receitas à marca. Com os lucros gerados pela vaca leiteira, a empresa pode também investir em outras frentes na matriz BCG, que estejam precisando de mais dinheiro. Ponto de interrogação. Os produtos e serviços que se encontram nessa categoria são novidades no mercado. Encontram-se em um mercado com crescimento alto, mas sua participação de mercado ainda é baixa. Por isso, são chamados de pontos de interrogação. Porque, como ainda não há um mercado estabelecido, fica difícil saber se o produto ou serviço dará certo ou não. Porém, com investimento adequado e um planejamento bem feito, os pontos de interrogação apresentam um enorme potencial. Além disso, eles são essenciais para que a empresa continue crescendo, principalmente porque inovar é essencial e o mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. Por exemplo, atualmente, empresas como o Google vêm estudando a possibilidade de ter carros que é um mercado bem aquecido no mundo, mas sem a necessidade de ter um motorista, que é algo bem novo também. Porém, por ser uma ideia inovadora, a participação no mercado de carros ainda é baixa, já que não se sabe ainda se esse tipo de produto dará certo. E explorar novos mercados e possibilidades fazem com que os pontos de interrogação possam virar estrelas ou vaca leiteiras no futuro. Mas claro, também podem acabar se tornando um abacaxi, que falaremos agora. Abacaxi. O nome escolhido foi abacaxi para atrelar essa palavra a problema mesmo. Produtos abacaxi estão no final de sua vida, por estar no quadrante de crescimento de mercado baixo e participação de mercado baixo também. Em outras palavras, é o declínio do mercado. Eles já não são considerados inovadores, ou, então, sua qualidade não está mais de acordo com o setor atual. Consequentemente, o volume de vendas é bem baixo.
Então, o investimento de tempo em engenheiro abacaxi são mais difíceis de trazerem retornos para a empresa. Por isso, é preciso avaliar se vale a pena mantê-los ou então retirá-los do mercado. E com isso, alocar os investimentos que seriam feitos neles em outros produtos ou serviços da empresa. Um exemplo de abacaxi é o Orkut. Lembra dele? O que era uma grande evolução das redes sociais, o Orkut perdeu muita força e espaço para outras plataformas, como o Facebook. E com isso, devido à sua participação de mercado cada vez menor, o Google, que comandava o Orkut, resolveu tirá-lo do mercado e passou a investir em outras frentes. Esses são os 4 tópicos da matriz BCG. É importante agora entender como a sua empresa trabalhar cada um deles de modo que as estrelas continuem valendo a pena ter a atenção da empresa, e no futuro até virarem vacas leiteiras. As vacas leiteiras continuem sendo vacas leiteiras para render ainda mais para a empresa. Trabalhar os pontos de interrogação para que eles se tornem estrelas e também vacas leiteiras. E avaliar se mantém os abacaxis, se trabalha para melhorá-los ou então tirá-los do mercado. Da mesma forma, se quiser entender como aplicar a matriz BCG no seu negócio, assista esse vídeo que explica exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Matriz Ansoff. A matriz Ansoff é uma ferramenta de gestão, análise e planejamento de uma empresa em relação ao mercado. Através dela, qualquer tipo de empresa conseguirá tomar decisões mais assertivas e diminuir as chances de erros que atrapalharão o seu processo e planejamento de alcançar seus objetivos. Em outras palavras, a matriz Ansoff ajuda muito na criação de ideias para fazer com que a empresa aproveite oportunidades, se destaque no mercado e trace caminhos realistas para conseguir crescer constantemente. Agora, responda uma pergunta. Você tem o hábito de estudar o mercado e também a sua empresa de uma maneira profunda? Se sim, que ferramentas tem utilizado para fazer esse tipo de trabalho? Responda aqui nos comentários para a gente trocar experiências, tudo bem? Basicamente, a Ansoff consiste em 2 eixos, que é o de mercados e o de produtos, resultando em um desenho bem simples, como essa imagem que você está vendo agora. E dentro de cada eixo temos 2 categorias, novos e existentes. Cruzando esses eixos e categorias, chegamos em 4 tipos de estratégias: penetração de mercado, desenvolvimento de produtos, elaboração de mercado, diversificação. Então, para deixar mais claro, vamos falar um pouco de cada uma dessas 4 estratégias agora. 1. Penetração de mercado. No cruzamento dos eixos de produto existente com mercado existente, o principal objetivo da empresa é conquistar uma parcela maior do mercado, atraindo clientes da concorrência e fidelizando seus próprios consumidores. Por exemplo, imagine uma empresa que vende sucos. Ela precisa convencer os consumidores que compram das concorrentes a passarem a consumir os seus sucos, e ainda por cima, trabalhar a manutenção da base atual de clientes. 2. Desenvolvimento de produtos. Esse é o cenário de combinação de um mercado existente com novos produtos. Ou seja, a empresa oferecerá ao seu mercado habitual uma nova gama de produtos ou serviços com o intuito de atender às novas necessidades de consumidores e fidelizá-los. Por exemplo, imagina a mesma empresa de sucos que citamos anteriormente. Agora, ela identificou uma demanda por sucos sem açúcar, que não estava sendo muito bem atendida. Com isso, ela terá que trabalhar para lançar um produto novo em um mercado já existente. 3. Desenvolvimento do mercado. Resultante da combinação de um mercado existente com novos produtos, essa estratégia consiste em levar os produtos já oferecidos pela empresa para outros mercados. Por exemplo, esta empresa de sucos vende no Brasil, mas estuda começar a comercializar seus produtos em outros países. 4. Diversificação. E finalmente, temos a combinação de um produto novo com um mercado novo. Basicamente, consiste em lançar um produto novo em um mercado novo para a empresa. Para exemplificar, imagina que a empresa de sucos pretende entrar no mercado de doces feito com as mesmas frutas dos seus sucos. Neste caso, é um mercado novo para ela, com um produto novo também. Geralmente, esse é o cenário considerado o mais complexo entre esses 4 pontos, até porque tanto o mercado quanto o produto representam variáveis desconhecidas pela empresa até então, sendo algo totalmente novo. Então, se quiser entender como aplicar a matriz Ansoff na sua empresa, assista esse vídeo que mostra o passo a passo, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E com essas ferramentas você será capaz de visualizar melhor seu negócio, tomar decisões mais informadas e se posicionar estrategicamente no mercado, porque garante que seu portfólio de produtos e serviços esteja alinhado com as necessidades do seu público e com a dinâmica de mercado. E para deixar seu planejamento ainda mais completo, é importante entender bem 2 comportamentos mentais dos consumidores que influenciam muito suas vendas, os quais mostramos aqui nesse vídeo. Então, para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição, combinado? Esperamos que tenha gostado, e não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!